A paz do Senhor, queridos irmãos. Abra a sua apostila, então. Liderar é mais que formar pessoas para pregar. O homem chamado por Deus tem uma tarefa: gerar Cristo nos corações. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 16, se não me falha a memória: quem está em Cristo, as coisas velhas e tudo se fez. Confirma aí, não é o 16 não, 17. Então, o primeiro passo daqueles que são chamados por Deus é gerar a Cristo nos corações. Nós nunca podemos deixar de ser crentes. Isso é fundamental. Adoradores. Ser crentes, na acepção máxima da palavra, significa ser adorador e adorador real. Jesus disse à mulher de Samaria: o Pai procura os verdadeiros adoradores. Salmo 101, versículo 6, a Bíblia diz: os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, este me servirá. Então, aqueles que são chamados por Deus têm esta sagrada missão de ganhar primeiro a pessoa para a intimidade com Deus, gerar Cristo no coração, e depois de Cristo gerado no coração, tornar esta pessoa uma testemunha, encaminhá-la ao manancial das águas vivas, à fonte de poder. Atos 1 e 8, mesmo Jesus tendo formado o colégio apostólico e tendo reunido cerca de 500 discípulos durante seu ministério terreno, basta você ler lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 6. Eram quase 500 os discípulos que subiram o monte da Ascensão para a despedida de Jesus depois de ressuscitado. Mas Jesus deu uma advertência, que eles não se aventurassem a enfrentar o mundo com as potestades demoníacas que dominam esse mundo mal, sem que primeiro fossem revestidos de... Então, Atos 1 e 8 diz: mais recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e então sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Samaria, em toda a Judeia e até aos... Então, há um cronograma estabelecido por Deus. Não basta você pegar uma pessoa, e isso a gente tem visto acontecer. Às vezes pais bem intencionados, querendo fazer filhos serem obreiros. Aliás, vou aproveitar o ensejo para dar essa advertência. Alguns violam a infância, outros a adolescência. Eu não fico muito satisfeito quando eu vejo crianças de 7 ou 8 anos pregando e o povo glorificando o menino já de terno, só sai na rua da sua casa onde mora com a camisa abotoada no punho, no colarinho. Isso vai fazer falta mais tarde. A Bíblia diz: recreie-se o mancebo na sua juventude. Criança, adolescente, jovem, precisa de recreação, faz parte da sua formação psicossocial. Então, se você quer que seu filho seja uma bênção nas mãos de Deus, plante a palavra, ensina a criança no caminho que deve andar, e mesmo depois que envelhecer, não se desviará dele. Mas brinque com o teu filho, role no chão com o teu filho, passeie com o teu filho,
não é porque você é obreiro que o seu filho vai perder o pai. Não, pelo contrário, você vai ser pai, amigo e companheiro dos seus filhos. O diabo não vai conseguir arrancá-lo de você. Jesus foi quem deu os filhos e eles devem ser cuidados com todo carinho. Há pais, por exemplo, que ficam obrigando os filhos a recitar versículo. E a criança já vai para aquele momento que o pai marca o encontro com ele, aterrorizado. Chega na igreja, muitos irmãos ficam alegres, dão glória a Deus, aleluia, uns falam até língua estranha, abraça a criança, a gente vê que a criança está meio constrangida. Quando ele cresce, ele não quer nem ouvir falar em Bíblia. Eu já tive o desprazer de ouvir pessoas desviadas dizendo: não me toque no nome Assembleia de Deus. Eu tenho trauma. Sabe por quê? Falta de sabedoria. Discipular, formar líderes, não é ensinar a falar, a pregar, a chilrear, a ser pau-reador, falador, pular no púlpito, reteté. Não, ensinar é discipular, gerar Cristo no coração. Ensinar a amar a Jesus sobre todas as coisas. E os dons virão do céu para o coração. Este é o princípio que a palavra de Deus estabelece. Então, muito importante esta abordagem. A importância é influenciar na mudança de comportamento ou na formação do comportamento ideal. Eu louvo a Deus porque criei 4 filhos, 1 filho e 3 filhas. E agora chegou a hora dos netos, já tem 5, pastor Ivaldo. E ontem, depois do culto, as irmãs estavam rindo, que eu peguei a netinha no colo e ela tem prazer de me despentear o cabelo. Igual esses boys que estão andando aí com gel no cabelo, o cabelo fica todo pontudo para cima. Acabou o culto, e aí os irmãos começaram a rir: pastor, como é que o senhor fica diferente com o cabelo arrupiado? Eu disse: minha filha, isso aqui é mistério de vô e neta, só eles podem fazer isso. Eu viajava o Brasil todo como pregador itinerante, sempre que é possível levava os filhos juntos. Fiz muitas viagens, principalmente para os estados mais limítrofes, de carro, com os filhos, e as meninas iam despenteando meu cabelo, colocando Maria Chiquinha, e cantando modinha, e brincando. E graças a Deus, esta amizade o inimigo jamais conseguiu nem se aproximar, quanto mais quebrar. E eu tive um amigo na minha juventude, Isaías, morava nos fundos da igreja onde eu congregava, um menino todo retraído, não tinha o direito de usar uma camisa de manga curta, só manga comprida no punho. Fizemos amizade, cantávamos juntos no coral. Ele muito educado, já tinha 16, 17, quando ele completou 18 anos. Ele disse: irmão Davi, ninguém me segura, eu vou tirar umas férias da igreja. Eu falei: Isaías, não faça isso, meu filho. Jesus é eterno, é para sempre. Disse: não, mas até aqui meu pai me obrigou a fazer tanta coisa, eu nunca brinquei, nunca pude pegar uma bola, nunca ganhei um carrinho no Natal. Aliás, Natal em casa ninguém... É importante você ensinar que o Natal não é uma data cristã, que o Natal não tem nada a ver com o nascimento de Jesus. Jesus nasceu entre março e abril, porque em dezembro está caindo neve na Palestina, os pastores não podiam estar no campo, não é? Essa é uma data adaptada, mas que os reformadores da igreja, para não criar uma nova data, uma vez que a igreja ortodoxa russa já comemora no dia 6 de janeiro, e a outra, a igreja copta egípcia, comemora no dia 8, Lutero e os reformadores disseram: nós vamos marcar outra data sem saber, então fica o 25 de dezembro, para os cristãos agradecerem a Deus, não pela data, mas pelo fato. Jesus nasceu, viveu, morreu e ressuscitou, e nos resgatou da maldição do pecado.
Mas faça uma ceia de Natal, dê presente, não só aos seus filhos, se tiver condição de dar a alguma criança vizinha também, alguma coisinha, é época de confraternização, não é? Nós não podemos privar os nossos filhos destas coisas. Eu, por exemplo, na Páscoa, nunca comprava os ovos de chocolate antes. Mas criança lá quer saber se o coelho bota ovo ou não bota, ele quer comer chocolate. E tinha uma vantagem, que depois que passa a data, o preço, ó. Então, depois que passava, eu comprava e dava o ovo e dizia, ó, isso aqui não é coelho não, isso aqui o papai comprou na loja, quem fez foi a Nestlé, foi a Lacta, pode comer o chocolate. Os irmãos estão entendendo? Nós não podemos ser nécios, tolos, nós temos que ser amigos dos nossos filhos. Amigos é mais do que qualquer coisa. Jesus disse aos discípulos, eu não vou chamá-los mais de discípulos, mas vou chamá-los agora de amigos. Nós somos amigos de Jesus e devemos levar essa amizade à frente, a ponto de o caráter de Jesus ser implantado nos nossos filhos, nos novos convertidos e nas pessoas que Deus entregarem nas nossas mãos para serem discipulados. O líder é aquele que contribui para causar uma mudança positiva. A criança cresce dizendo, eu quero ser igual ao meu pai. O novo convertido diz, eu quero ser igual ao meu pastor. Não é? E, infelizmente, nós vemos hoje, e nós nos preocupamos, e eu louvo a Deus pelas escolas bíblicas que nosso ministério mantém, que esses princípios são renovados e fortalecidos, porque liderança hoje está um problema. Hoje qualquer indivíduo funda uma igreja em qualquer lugar, sem nenhum critério, nenhum escrúpulo, sem um comportamento. Aliás, uma das grandes denominações neopentecostais grita isso no rádio, na televisão, desde a sua fundação. Aqui é proibido proibir. Aonde não há ordem, não há progresso. É o lema da nossa bandeira, né? Então, o indivíduo, num afã de confrontar as Assembleias de Deus, a maior denominação do país, que leva milhões de vidas a Cristo todos os dias e que tem normas de conduta de acordo com a palavra de Deus, desenvolveu esta frase, pode vir para cá porque aqui é proibido proibir. Aonde não há normas e regras, a bagunça e a degeneração é uma consequência. Então, ser líder é ter a responsabilidade de influenciar positivamente. E para influenciar positivamente, a pessoa tem que ser uma pessoa positiva, otimista. Aliás, isso faz parte do coração que tem fé. A fé é a certeza das coisas que não se vê, a prova das coisas que não existem. Então, o crente que tem fé nunca é pessimista. Igual, quando eu era criança, passava um desenho na televisão, uma raposa chamada Hardy. Ó dia, ó céus, todo dia estava ruim. Vocês estão rindo, porque tem muita gente que lembra do desenho. Nem sei se passa isso aí. Mas tem pessoas que são assim, só reclamam de tudo. Há pastores assim, obreiros dirigindo congregação. Quantos já precisei trocar, porque eu ia fazer uma indagação, meu irmão, como é que está o trabalho lá? Ah, pastor, aquilo ali é um lugar ruim. O povo ruim. Ali, pastor, coração ali é de pedra. Rapaz, mas você foi para lá para mudar isso. O homem cheio do Espírito Santo muda a realidade do lugar onde ele entra. Então volta. Vem para cá aprender que eu vou mandar. Vai, chega o irmão lá, simplesinho, mais alegre, dando glória a Jesus, transbordando do poder de Deus. Daqui a pouco, 1, 2, 10, 20, 30, 40, 50, 60 pessoas aceitam Jesus, batizados com o Espírito Santo. Aquela igreja, aquela congregação que não ia, agora precisa derrubar e construir outra maior, porque o homem cheio do Espírito Santo faz a diferença.
Ser pessimista é muito ruim. Eu ouvi um pastor falando na convenção agora em São Paulo, exortando, disse: irmão, tem um pastor presidente aí. Aliás, quem falou foi o pastor Samuel mesmo. Pelo amor de Deus, num culto de doutrina, ele começou a assustar o povo. Só, gente, cuidado quem vocês vão votar, porque a inflação está voltando, o desemprego está chegando, a poupança não está rendendo mais nada, o investimento externo está indo embora. Ele pintou um quadro tão negativo que os irmãos falaram: sabe uma coisa, não vou dar mais dízimo, não. Se o negócio vai ficar tão ruim, aí ele veio reclamar comigo: pastor, caiu a receita. É lógico que vai cair. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Alamacharabasurianda, seja cheio do poder, seja cheio da unção, seja otimista. Até o diabo. Quem já não ouviu o bispo Manuel Ferreira contar o que aconteceu na grande guerra napoleônica, quando depois das grandes conquistas do general Napoleão, diante de um confronto na Europa em que ele se via fragilizado e o seu exército seria derrotado, ele chamou o corneteiro, disse: não dá. Aqui eles se prepararam para nos confrontar, reuniram forças, juntaram exércitos, toca a retirada agora. Eles estavam de um lado da montanha, do vale, e o exército adversário de outras confederações europeias do outro lado. Quando Napoleão disse: toca a retirar, o corneteiro ficou assim, absorto e perdido, e Napoleão deu a ordem e saiu. O corneteiro pôs a corneta na boca e tocou, pá, 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 que era o toque de avançar. Quando ele tocou avançar, aqueles soldados estavam esfarrapados, cansados, esfomeados, fracos. Ouvindo o toque de avançar, eles levantaram com tudo, e o exército inimigo, que já estava no fio, já estava acabado, estava mais cansado, mais faminto, mais esfarrapado, levantaram a bandeira branca do outro lado e diz: não, gente, não ataca não, que nós nos rendemos. Você está aproveitando que o pastor Abel não está aqui hoje, né, Paulo? Ó, está filmando tudo aí, depois ele acerta com você. Batalha ganha, o general manda chamar o corneteiro. Rapaz, graças a Deus ganhamos a batalha. Mas eu não estou entendendo que desobedecer uma ordem minha é colocar o pescoço na guilhotina. Como é que você, em vez de tocar a ordem de retirada como eu mandei, tocou o toque de avançar? E ele, com lágrimas nos olhos, disse que há tantos anos que eu estou no seu exército e só toco avançar, 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 que eu esqueci como é o toque de retirar. Meu irmão, neste exército Jesus nunca deu a ordem de recuar. A Bíblia diz que Deus não tem prazer naquele que recue. Então avance na autoridade deste nome que é sobre todo nome. Não importa as circunstâncias. Estratégia de guerra. Pense, começa uma luta. Seu trabalho, na sua casa, na sua vida financeira, na sua empresa. E o inferno fica em volta observando. E Deus também. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Aí você, se for um crente que não é sábio, começa a reclamar: ah, meu Deus, eu não esperava que eu como crente fosse passar por isso. Alguns chegam ao cúmulo do absurdo e dizem: Senhor, será que o Senhor se esqueceu de mim? Sabe o que acontece? Estratégia de guerra. O chefão dos demônios, que eles são divididos em hostes, diz aos demônios: ó, nós atacamos, ele está começando a reclamar, ele vai cair. Vai mais um ou dois demônios lá tentar ele para acabar de derrubar. Quanto mais você reclama,
mais a luta aumenta. Agora quer ver inverter? A luta chegou, bateu, lá no livro de Eclesiastes, a Bíblia diz que a luta, a tribulação chega de repente sobre o justo, e ela vem mesmo, e ela faz parte. Aliás, não há bênção se não houver tribulação antes. Se eu perguntar na igreja, irmão, quem quer tribulação aí? Ninguém vai levantar a mão. Mas quer ver? Quem quer uma bênção de Deus aí? Levanta a mão. Você acabou de pedir uma tribulação. O que é a bênção, se não a vitória sobre uma tribulação? Como é que você vai contar uma bênção se não tiver um problema para resolver? Como é que você vai contar que foi curado se não ficar doente? Por isso a Bíblia diz, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Aleluia! E você adorando a Deus na tribulação, o inimigo bate perna. Começou a luta. Você quer bênção, mas a luta chega primeiro, a tribulação chega na frente. Aí você recebe o impacto de uma má notícia, recebe a notícia de uma dívida que você não esperava, ou alguma coisa que você não pensava em contrair, de repente cai no teu colo para você pagar. Ou um filho sofre uma influência, uma seta diabólica, uma enfermidade, ou uma má amizade. Luta vem de qualquer, ninguém sabe de que lado virá. Aquilo te abala. Mas deu a hora de orar, você dobra o seu joelho e vai adorar a Deus. Deu a hora do culto, tomou seu banho, vamos para a igreja. Mas homem, com essa luta toda, esse problema todo, pois é, mas é na igreja que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre, vamos para lá. Ele está moído, está quebrado, está machucado, foi humilhado, ele está passando pela moenda, mas ele chega aqui e começa a adorar a Deus. Eu te amo, te adoro, nada poderá me separar de ti. Eu te amo, te adoro, nada poderá me separar de ti. Isso mexe com o coração de Deus. E o outro lado, o inferno, o chefão dos demônios que disse para um demônio lá te atentar, te perturbar, roubar tua paz, te humilhar, eles, volta que não está dando certo não. Quanto mais luta, mais crente ele fica. O tiro saiu pela culatra, ela está mais consagrada, ele está mais crente. Recua, volta, deixa esse crente seguir o caminho dele. Está entendendo como é importante formar comportamentos? Influenciar positivamente e sempre ser otimista, sempre estar alegre, mesmo na adversidade. Às vezes não é fácil, mas o Espírito Santo habita em nós. Olha a diferença entre o pessimista e o otimista, até em criança, que as crianças muitas vezes sofrem a influência dos adultos. Fazendeiro tinha 2 filhos, quase da mesma idade, diferença de 1 ano de um para o outro. Chegou a época de final de ano, ele num jantar virou para os filhos e falou, meus filhos, o que vocês querem ganhar de presente de Natal? Aí o filho que era pessimista, reclamava de tudo, o pai já tinha ensinado, falado várias vezes, mas ele não mudava aquele jeitinho dele. Ah, pai, eu quero uma bicicleta. Você vai ficar feliz se eu comprar uma bicicleta? Ah, pai, tudo que eu quero é uma bicicleta. Do último modelo. O pai anotou. E você? O que você quer? Ah, papai, eu quero um cavalo igual o seu.
para mim andar na fazenda, junto com o senhor. Dia de Natal, o pai entrou de noite no quarto, com a bicicleta nova, passou um papel de presente no guidão e colocou a bicicleta na frente do quarto do filho pessimista. O cavalo não dava para levar para dentro de casa. Então, ele colheu aquelas bolotinhas do cavalo, arrumou um papel de presente e colocou do lado da cama do filho otimista. Quando amanheceu, ele estava na espreita, para ver a reação dos meninos. O filho que queria a bicicleta acordou, coçou o olho, levantou, rasgou o papel, disse: justo da cor que eu não gosto. Quer ver machucar o coração de alguém que dá um presente e a pessoa falar que não gostou da cor ou não gostou de alguma coisa? O pai olhou e falou: ah, meu Deus, esse menino não tem jeito. O outro, quando viu o irmão levantando, e cadê meu presente? Sem ver que o pacotinho estava perto da cama, ele levantou e pisou, fundou os 2 pezinhos naquele monte de bolota. Quando ele sujou o pezinho, começou a gritar: papai, onde é que está o meu cavalo? Graças a Deus, ganhei o presente que eu queria. Ele não queria saber que cor era o cavalo, que jeito era o cavalo. Ele estava alegre porque o presente que ele pediu chegou. Agora, transfira isso para Deus. Quando Deus te dá uma bênção, e esperando que você o glorifique, exalte o seu nome, você diz: não era bem isso que eu queria, não. Tiago diz: vocês oram muito e recebem pouco, porque não sabem orar como convém. Aprenda a dar graças a Deus por tudo, e vai ser cada vez mais abençoado, abençoada. Pessoas capazes de ter uma visão otimista e imaginar grandes triunfos podem fazer toda a diferença. Meu irmão, olhe para essa construção. Eu não era vivo quando ela começou. Guardo com muito carinho as fotos que o pastor Abel me presenteou do acervo histórico. Agora não existe mais o salãozinho da João Vicente 7, mas eu tenho as fotos dele. Numa época em que a Igreja Católica perseguia os crentes, delegado de polícia, o judiciário, os políticos, ninguém gostava de crente. Eu ainda vivi isso. Quando eu era criança, havia aula de religião, o preconceito contra o evangelho. Quem fala que hoje tem preconceito contra o evangelho, não sabe o que era no passado, no nosso tempo. Chegava a hora da aula de religião, a professora que ia dar aula de religião, o catecismo católico, entrava na sala e dizia: os protestantes podem sair. A gente tinha que juntar o materialzinho e saía 2, 3 alunos e os outros rindo e fazendo chacota e rima pejorativa com o nome de crente. Quem não se lembra disso? Naquela época da perseguição, sem rádio nem televisão, um homem que tocava violino, tocava um pistão e quando pregava dava uns pulos desse tamanho, dizia: Jesus salva, cura e batiza com o Espírito Santo. Teve uma visão: eu vou construir uma grande catedral. Que é isso? Década de 40, Assembleia de Deus, quando juntava muita gente numa igreja, era 100, 150 pessoas, construir um templo desse para 2.500 pessoas? Em 5 anos. Então, as fotos históricas aí. Do pequeno salão da João Vicente 7 para a Rua Carolina Machado 174. Deus honra quem tem fé. O nome Madureira hoje é conhecido nos 27 estados do Brasil, em todas as nações da América do Sul, em todas as nações da Europa. Aonde você chegar, na América do Norte, o pessoal pergunta: você é de que igreja? Da Assembleia de Deus? Qual? É da Madureira? Deus honrando a fé daquele homem que levantou esse edifício para que o seu nome aqui fosse glorificado e exaltado. Meu irmão, minha irmã, você está debaixo de uma árvore frondosa. Aproveite para dar bons frutos, porque o Deus desta obra é o mesmo. Existem líderes que conseguem ajuntar muitas pessoas, todavia, não conseguem segurá-las.
A gente está cansado de ver isso. Fogo de palha. O fogo de palha não é que ele não serve, não. Ele tem sua importância. Tem gente que fala mal do fogo de palha. Quem já morou na roça sabe que antes de acender o fogo do fogão de lenha, na lenha, primeiro tem que botar o fogo aonde? Na palha. Dá aquela labareda rápida, bonita, forte. Mas se não colocar a lenha em cima, dentro de poucos minutos, assim é aquele líder que, o que significa isso? Ajuntar muita gente e não ter capacidade para segurá-las. É descuidar da unção e da vida de intimidade com Deus. Tem pessoa que, se Deus usar ele no domingo, ele trazer uma mensagem poderosa, e a congregação se avivar e almas se renderem a Cristo, o vaidômetro dele faz isso, ó. Põe. Vai lá em cima. Eu tinha um colega, quando era pastor aqui em Santa Cruz, não era o presidente ainda. Pregava pouco, mas o dia que ele pregava, que havia um movimento na igreja, depois do culto ele já virava para mim ou para outro, tivesse peça, preguei bem, não preguei? Ó. Aí, meu filho, a unção vai embora, que o que vem do céu não é nosso, é de Deus. Não adianta juntar e depois espalhar. A pessoa fica alegre, diz: nossa, que homem cheio da unção, que palavra poderosa, vamos voltar domingo que vem. Aí chega ele todo: quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Vamos a uma bela e bem elaborada mensagem dentro das normas da homilética. Ele está pensando que vai abafar, vai arrebentar. O pessoal começa a dizer: ué, cadê o pregador do domingo passado? O que aconteceu? Bola murcha, esvaziou. Pneuma, Espírito Santo, é o vento que sopra lá do trono de Deus. Não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do... E quem está cheio do Espírito, quanto mais Deus derrama, mais ele vai diminuindo. E quanto mais ele diminui, mais Deus vai mandar e a obra vai crescer. Eu fico olhando, lembrando, Paulo Leivas Macalão. Qual era o segredo? Humilde. Eu não conhecia o seu começo, mas quando cheguei aqui, vindo de São Paulo, aliás, as pessoas às vezes cometem exageros. Eu não conheci o Rio de Janeiro, nasci em São Paulo, fui criado lá, aceitei Jesus lá. Então havia aquelas pessoas que criavam uma auréola em torno do pastor Paulo e colocavam muita coisa sobre ele que não existia, somente na área do radicalismo. Não, pastor Paulo não deixa, pastor Paulo é assim, pastor. Eu cheguei aqui, encontrei um pastor que amava a igreja, amava os jovens. Aliás, ele me consagrou a presbítero com 20 anos de idade, embora tivesse muitos obreiros conservadores contra. Deu todo apoio à mocidade na época da organização do SIM, Congresso Interestadual de Mocidade, e terminou humilde, do jeito que começou. Bispo Manuel Ferreira, tantos anos liderando essa grande convenção, projetou-a mundialmente, é respeitado pelas maiores autoridades desse país. Quem estava aqui na última reunião de obreiro? Que palavra do trono de Deus, com toda a humildade, contando como ele tinha prazer em obedecer o pastor Paulo. Contou parte da sua vida, da sua história, naquela simplicidade. Meu irmão, o segredo aqui para ter sucesso é diferente do mundo. No mundo, soberbos e orgulhosos avançam, aqui cai por terra. Deus resiste os soberbos, mas é Ele quem exalta os humildes. Quanto mais você descer, mais a glória de Deus vai aparecer na sua vida. Se nós estamos abordando isso, talvez mais de uma vez, e reiteradas vezes, é por uma razão. A apostila destaca isso. Se nós mudarmos a nossa maneira de pensar,
mudamos nossa maneira de viver. Errar é humano, mas persistir no erro ano após ano, dá uma olhada em volta. Busque perceber a diferença. Não é pecado estudar, não, pelo contrário. Eu incentivo obreiros, tem vários pastores, pastor Paulo Areias, hoje presidente lá em Macaé, teve uma época que ele estava em Santa Cruz, já era pastor, auxiliar, veio falar comigo que queria fazer uma faculdade, disse: Paulinho, dê prioridade aos teus estudos e dedique-se a ele. A igreja precisa desses valores. E não é o estudo que ensoberbece o homem. Quem é soberbo até sem ter cultura nenhuma. Uma vez eu levei uns irmãos lá do sertão, numa churrascaria rodízio. O irmão era letrado, mas era soberbo. Nunca tinha entrado. Quando entrou, ficou olhando assim. Aí vai para o buffet e encheu o prato de arroz, feijão, macaxeira e farinha. A esposa dele estava com ele, fez a mesma coisa. Quando sentaram-se à mesa, o cunhado deles começou a rir. Aí eu falei: meus irmãos, se vocês quiserem, eu peço para trocar o prato, porque agora vai começar a vir carne direto. Vai ficar, enquanto vocês aguentar comer carne. Aí a irmã falou: pode, pastor? Eu falei: pode, minha irmã, isso aí eu quero é comer carne. Ele disse: eu não, eu sou acostumado a comer feijão com farinha. E eu paguei R$100 e poucos por um prato de feijão com farinha. Então a soberba não é o indivíduo que estudou que é soberbo, não. Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as suas almas. Quem não é manso, quem é soberbo, ele arruma problema onde ele está. Arruma problema, arruma encrenca no emprego, arruma encrenca na família, arruma encrenca na igreja, arruma encrenca no ministério. Meu irmão, jogue esse comportamento fora. Mude a sua maneira de pensar e o Espírito Santo vai mudar a sua maneira de viver. É importante você estudar. Paulo não disse que a letra era imprestável, ele disse que considerava a letra como esterco. O esterco, quando aplicado como adubo, ajuda a planta a crescer. É só você fazer uso daquilo que você acrescentar ao teu conhecimento, mas colocando como prioridade a unção de Deus na tua vida. Moisés foi formado em toda a ciência egípcia, era um homem tarimbado. Aliás, a gente usa certas expressões e às vezes não sabe o que quer dizer, né? Quem é que sabe o que quer dizer tarimbado aí? Eu aprendi isso com um pastor lá de Barra de Piraí, que já dorme no Senhor, funcionário da Central do Brasil. A gente vive falando isso: obreiro é tarimbado, fulano é tarimbado. O que é ser tarimbado? Pois eu convidei o irmão Osório, lá de Barra de Piraí, para levar uma palavra na reunião de obreiro em Volta Redonda. Ele falou isso que eu falei agora, ele fez a mesma pergunta. Falei: está aí, quero aprender hoje. E vou compartilhar com vocês. Ele diz: quando a estrada de ferro estava colocando novos trilhos, novos ramais, se faziam canteiros de obras de barracão para os funcionários que estavam trabalhando no fronte, não dava para estar comprando cama ou beliche, nem fabricando, porque os trilhos avançavam muito rápido. Então os barracões eram movidos de cada 2, 3 dias, montava o barracão numa cidade, e estendendo aquilo na mão com grandes alicatões para pegar os trilhos e colocar sobre os dormentes. Então cada funcionário fazia sua cama, e essa cama improvisada chamava-se tarimba. Pegava uma tábua, cada um trabalhava, quando terminava o expediente, lá para as 4 horas da tarde, cada um ia lá no monte de tábua, pegava uma tábua, umas mais estreitas, outras mais largas, mas a mais larga ainda era estreita, no máximo 30 centímetros. Batia 2 estacas no chão, pregava aquela tábua, fazia um travesseirinho e dormia na tarimba.
Quem não estava acostumado, e principalmente os empregados novos, quando pegava no sono, puf, caía da tarimba. Dava com as costelas no chão. Mas depois de algumas semanas, ele ficava... Não caía mais, mesmo quando a cama era estreitinha, ele dormia a noite toda sem cair, então era chamado um funcionário tarimbado. Ou seja, pode ficar no estreito que ele não cai. Está na vitória, está na bênção, está na abundância, ele está alegre. Estreitou, ele continua na mesma posição. Obreiro aprovado, é obreiro tarimbado. E o obreiro aprovado é aquele que se alimenta da palavra. Paulo, escrevendo a segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, ele dá algumas instruções importantes. Aliás, eu tenho um amor pela pessoa do apóstolo Paulo, é o meu sentimento pessoal. Depois de Jesus, a pessoa que eu mais admiro, lógico, tem outros grandes homens de Deus que eu também tenho admiração. Mas Paulo, pela sua dedicação e abnegação à expansão do evangelho, da igreja, ninguém dos apóstolos contribuiu mais para o crescimento da igreja como Paulo. E sob duras perseguições, trazia no seu corpo as marcas de Cristo e o preconceito dos próprios outros apóstolos. Que havia o pensamento corrente de que só podia ser chamado apóstolo aqueles que haviam convivido com Jesus face a face. Só que Deus é dono do tempo. Paulo não viveu 3 anos com Jesus, mas em poucos minutos que ele teve com Jesus, foi suficiente para transformar uma vida inteira. E ele viu a Jesus face a face. Quando eu li a primeira vez o capítulo 12 de 2 Coríntios, eu quase desviei. Meu Deus do céu, nós cremos na inspiração plena, não somos como os irmãos batistas ou presbiterianos que creem na inspiração parcial da Bíblia. Até porque crer na inspiração parcial, a teoria da inspiração parcial é uma furada. Quem é que tem autoridade para dizer qual a parte que é inspirada e qual a que não é? Então nós ficamos com o que o próprio apóstolo Paulo escreveu lá no capítulo 4 da segunda carta a Timóteo. Toda a palavra de Deus é inspirada. Cada letra dessa tem a unção do Espírito Santo, capaz de transformar vidas. Mas quando eu li o capítulo 12 de 2 Coríntios, são eles judeus, eu sou mais. Se é para se jactanciar, deixa eu me jactanciar um pouco. Ninguém me incomode, que trago do meu corpo as marcas de Cristo. São eles apóstolos, eu também sou. Fariseu, sou mais do que eles. Nasci no farisaísmo, lá cresci e me doutorei. E aí conta as suas experiências. Mas depois ele diz, no capítulo seguinte: eu me gastarei e me deixarei gastar, mesmo tendo consciência que amando cada vez mais, serei cada vez menos amado. Ele sabia que toda aquela provação que os judeus lhe moviam, que os romanos lhe moviam, que os próprios cristãos lhe moviam, é porque ele havia sido chamado por Deus para uma obra especial. Isso despertava sentimentos e paixões humanas, invejas, ciúmes, calúnias, difamações. Bem-aventurado o homem e a mulher que sofre perseguição por amor a Jesus, porque o seu galardão será maior nos céus. Aí mais tarde eu passei uma grande luta, uma grande perseguição. E aí uma noite eu passei nos pés de Jesus. Quando foi lá de madrugada, disse: Senhor, me dá uma palavra. Eu jamais esperava passar por isso que eu estou passando. Abri a Bíblia, capítulo 12, comecei a ler. Eu estou reclamando de quê, gente? Paulo sofreu mais do que eu. Está vendo por que Deus fez com que ele registrasse aquele sentimento? A expressão da angústia que ele estava sentindo aliviou a angústia que estava querendo entrar no meu coração,
e amanhecia o dia renovado na presença de Deus. Então a Bíblia não pode ser apenas usada na hora de pregar, na hora de ensinar. Aí Paulo escreve no capítulo 2 de 2 Timóteo: o lavrador que lavra é o primeiro a gozar dos frutos. O materialista faz a interpretação desse texto. Aquele que vai, que abre o trabalho, aquele que evangeliza, quando a igreja nasce, que as pessoas vêm, começam a trazer dízimo e oferta, aquele que ganhou as almas é o primeiro a gozar dos frutos. Tem nada a ver. Até porque a igreja é uma instituição séria, que remunera com decência os seus obreiros, mas presta conta à Receita Federal. Quando Paulo diz o lavrador que lavra é o primeiro a colher os frutos, ele está dizendo, aquele que pega a Bíblia e começa a ler para a sua própria, aliás, para edificar os outros, quando ele está lendo um texto para edificar os outros, quem está sendo edificado é ele. O primeiro a gozar do benefício é você quando está lendo e estudando a palavra de Deus. Aí você chega no púlpito com o cálice transbordando. Por quê? Você já veio cheio. Agora, esses modismos dos tempos atuais têm me dado uma irritação, pastor Ivaldo. Ultimamente, eu estou enjoado para levar itinerante lá em Volta Redonda. Cada vez eu estou ficando mais enjoado. O último que passou por lá, quando ele chegou, eu virei para o rapaz do som e falei, meu filho, ó, o meu microfone é esse aqui. Se sair alguma abobrinha aqui, quando eu levantar a mão, você corta aquele microfone e abre esse aqui. O cabra passou o tempo todo pregando e olhando para mim. Sou contra itinerante, não porque eu já fiz itinerância há muito tempo. O que me incomoda é o estrelismo, que na igreja não tem lugar. Vai pregar, não quer adorar, só chega na hora da pregação. Eu não sei como eles conseguem fazer isso, porque eu não consigo. Os irmãos têm uma ideia, eu estava no trânsito, ouvindo Sérgio Lopes e Cassiano. Já que eu não ia poder chegar aqui para cantar com os irmãos, eu estava cantando dentro do carro. Porque primeiro você tem que se encher, para depois o cálice transbordar. Aí o indivíduo fica até 7, 7h30, 7h40, 8 horas no hotel, lendo Bíblia. Já peguei DVD do indivíduo pregando num congresso de missões lá em Volta Redonda. Até eu dei glória a Deus, falei língua estranha. Daqui a pouco eu vejo Congresso de Camboriú. Falei, vou ver. Vi o título da mensagem, se é a mensagem amém. Deixa eu ver se tem alguma coisa diferente. Até as pausas para respirar, o cabra treinou tanto. Ele fala, os glória a Deus, até a língua estranha no mesmo lugar. Se é brincar com a obra de Deus, e com Deus não se brinca. Eu não consigo pregar se eu não adorar primeiro, sentir a presença dEle, aleluia, sentir o quebrantamento na alma de que Ele está comigo. Então abre a tua boca e eu a encherei, diz o Senhor. Outra coisa é a teologia da prosperidade. Esse indivíduo que teve lá agora, que eu falei que ia desligar o microfone dele, ele lê um texto lá e o tema da mensagem, Deus vai abrir o cofre. Mas eu já sabia que para Deus abrir o cofre, o povo ia ter que abrir o bolso, depois quem ia ficar com a bomba na mão para pagar o 13º era eu. Então eu segurava o microfone, mas não segurava assim lá. Fiquei segurando o microfone assim. E ele ficou, Deus vai abrir o cofre, Deus vai abrir o cofre, Deus vai abrir. De 8h30 até 15 para as 10 e o cofre não abriu. Igreja não é negócio, púlpito não é palco e Deus não tem artista. Deus tem instrumentos e profetas
para glorificar o seu nome. Ore mandarabacharabassuriandas. Paixão pelas almas, paixão pelo pecador é que leva o pregador a orar, a jejuar, a consagrar. Deus, dá-me uma palavra ungida para alcançar o coração do pecador. A melhor oração é amar. A melhor oração é amar. Se não sabes amar, tu não deves orar. A melhor oração é amar. A melhor oração é amar. A melhor oração é amar. Se não sabes amar, tu não deves orar. A melhor oração é amar. Ore vacharabaseriandaramasuriandas. Louvado seja o soberano nome do Senhor. 5 coisas importantes sobre liderança. Sem liderança nada acontece. Nada se desenvolve sem liderança. Nada melhora sem liderança. Nada é corrigido sem liderança. E ou se edifica ou se derruba de acordo com o tipo de liderança. São lições preciosas que a palavra de Deus nos dá. Eu estou falando a líderes de centenas de igrejas e congregações fazendo a obra de Deus. Então, quanto mais os irmãos se encherem da palavra de Deus, é como a ferramenta que se afia, não é? Mais produzirão no reino de Deus. Vejamos então, nada acontece sem liderança. Não sei se tem algum microfone lá embaixo, eu vou pedir a ajuda de alguém para ler os textos bíblicos. Providencia, pastor Ivaldo. Um irmão para ler Juízes, capítulo 6, do versículo 11 a 16. Juízes, capítulo 6, do 11 ao 16. Capítulo 6, do 11 ao 16. Graças a Deus. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a bezerrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito
hei de ser contigo. Tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Liderança é necessário para dar o norte, para tomar iniciativa, para buscar soluções de problemas, às vezes quase impossíveis de serem vencidos. Só que Deus não usa as coisas grandes. Paulo, revelado pelo Espírito Santo, escreve aos Coríntios: Deus usou as coisas pequenas para confundir as... E o critério não mudou, continua sendo o mesmo. Veja o hino que marca a personalidade do nosso patriarca fundador, o hino 149. Quando ele escreveu esse hino lá na estação de Realengo, família estava perseguindo, missionários estrangeiros, que muita gente não sabe disso, tinham ciúmes do relacionamento do pastor Paulo Macalão com Gunnar Wingren e Frida Wingren, julgavam-no inexperiente e inábil como pregador, censuravam a liberdade que Gunnar Wingren lhe dava. Ele estava sofrendo, como seu xará apóstolo Paulo, pressões de todos os lados, dos incrédulos, da família e dos dentro da casa. Olha o que ele escreve: o meu barco não é bom, de pescar não tenho dom, e me dizem que eu não devo continuar, mas Jesus me quis chamar, e por isso vou pescar, até que Ele se apraze em me chamar. Vou pescar os pecadores para Cristo, neste mundo cheio de horror. Não mais desanimarei, minha rede lançarei, muitos peixes apanhando para o Senhor. E como este era um sentimento que ele vivia, ele expressa, ele reitera esse sentimento: tenho modo o Senhor, que é próprio do amor, Ele usa dos remidos o menor. Todo mundo me deixou e de mim se envergonhou, mas alegre vou pescar, pois é melhor. Vou pescar os pecadores para Cristo, neste mundo cheio de horror. Não mais desanimarei, minha rede lançarei, muitos peixes apanhando para o Senhor. Bíblia, manual de Deus, 7 anos de sofrimento. E pense no sofrimento. Graças a Deus, nós brasileiros temos dificuldade, e eu espero em Deus que sempre tenhamos, de compreender o que é um povo em guerra. A gente só vê pela televisão, bem longe. Mas às vezes eu me transporto. Eu já estive em países que saíram de guerra, que ainda estavam em clima de guerra. Quando eu fui a Angola a primeira vez, a guerra, que havia durado 35 anos, tinha acabado fazia um ano, e ainda havia matança nas ruas. Eu vi um rapaz ser morto a menos de 10 metros de onde eu estava. A igreja, um milagre, em todos esses países arrasados. Caos. Luanda, uma favela com quase 5 milhões de habitantes. O povo do interior correu para a capital tinha 400 mil, eles ocuparam todos os prédios, embaixadas dos países, invadiram para morar, para fugir da guerra, e foram construindo anexos, aquela grande favela, aquelas multidões na rua, não havia um viaduto em pé, não havia uma rede ferroviária, os trilhos retorcidos, as avenidas com grandes buracos das bombas que caíram. O Brasil não sabe o que é isso, e esperamos em Deus. A igreja está aqui para fazer a diferença.
Agora pense no povo de Israel, que sempre foi perseguido. É a mulher grávida do capítulo 12 do Apocalipse, sempre perseguida pelo dragão. Grávida, depois de dar à luz, e até hoje continua aquela guerra terrível em Israel. É odiada pelo inferno, porque foi a nação que nos deu o Messias, o Salvador. Depois da liderança de Josué, surgiu um vácuo de liderança. E no vácuo de liderança o povo se desorganizou, espiritual, social e materialmente. Os inimigos, inspirados pelo inferno, os israelitas plantavam, eles invadiam, colhiam. Você já pensou plantar para os outros comerem e a sua família passar fome? Roubavam o gado, roubavam as ovelhas. A aflição foi tão grande que a Bíblia diz nos primeiros versículos que Israel teve que subir as montanhas e habitar em cavernas. Abandonaram as casas e foram habitar em cavernas para ver se sobreviviam. Parecia que tudo estava perdido. O povo estava desmobilizado. A ausência de liderança leva à desmobilização. Por que o ministério de Madureira é respeitado no Brasil e no mundo? Porque nós temos uma liderança. O que se fala aqui tem repercussão nacional e internacional. Todos obedecem uma voz de comando. Isso está dentro dos princípios bíblicos. Deus está lá observando. Mesmo princípio, os meus olhos procurarão os... Gideon, ele não tinha experiência, tanto que ele estava confuso. Ele não percebia que a falha era humana, que em Deus não há falha. Ele só não entendia como é que os grandes milagres do passado, que deram ensejo ao surgimento da sua nação, agora estavam em suspenso e os inimigos fazendo o que queriam. Só que mesmo sem ter experiência, ele tinha uma coisa importante que Deus observa para selecionar líderes: iniciativa. Com a inteligência que Deus lhe deu, ele disse: a minha família não vai morrer de fome. Eu vou enganar esses bestas desses midianitas. Eu vou malhar o trigo no lagar. Lagar era uma concha, normalmente cavada e sedimentada, para espremer as uvas, para tirar o vinho. Então os midianitas jamais iam imaginar que lá dentro daquele recipiente enorme, numa época que não era a época de colheita de uva e sim de trigo, Gideon tinha enchido de trigo e estava malhando o trigo para fazer pão. O anjo desceu e sentou, ficou observando e disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Deus está olhando para você, meu irmão, para as tuas iniciativas. Ontem eu tive um dia muito atarefado, escola bíblica dominical pela manhã. Fiz a pré-inauguração de uma grande congregação. Tem um pastor nosso que está hospitalizado. Aí eu disse ao pastor Suete: continua o culto, eu vou dar um pulo no hospital, que tem algumas visitas para fazer, porque eu já sei como é. Interior é diferente da capital. Quando o pastor chega no hospital, todo mundo conhece. Eu nunca vou ao hospital para orar por um doente e oro por um só. Então, no primeiro hospital que eu fui, visitei umas 5 enfermarias. Orei pelo pastor Diomar. Quando eu ia saindo, encontrei ele: ô pastor, graças a Deus, dá para o senhor orar para o meu irmão? Dá para o senhor orar para o meu pai? Saí, fui no outro, visitar a filha do outro vice-presidente que está hospitalizada, a Carmen. Orei por ela e por todas as senhoras que estavam naquela UTI. E tinha uma enfermeira ali presente. Deus tocou aquela mulher. Quando eu estava saindo, ela virou e disse: pastor, posso te fazer um pedido? Dá para o senhor ir orar na UTI neonatal? Eu parei, olhei o relógio. O tempo já estava apertado para ir em casa tomar um banho e voltar para o culto. Mas são vidas. Vamos lá, minha filha. Entrei, orei, vi uma cena que me preocupou muito à noite. Já chamei o coordenador dos adolescentes. Disse: eu quero uma equipe para nós irmos nas escolas. Agora as portas vão se abrir para a evangelização, porque a Rede Globo passou uma reportagem semana passada
da preocupação das autoridades com as meninas que estão engravidando em número assustador no Brasil, na faixa etária de 10 aos 13 anos. E não há um projeto, não há um plano, a sociedade ficou perplexa. E ontem no hospital eu vi isso, e o pior, quando eu olhei aquela criança sentada ao lado da incubadora, pelo seu estereótipo eu vi que era crente. 12 anos, mãe de uma criança de 5 meses. Eu nunca vi um ser humano tão pequenininho que cabe na palma da mão. E as enfermeiras e a médica lutando para salvar a vida. Orei por cada uma daquelas crianças, daqueles bebezinhos. Depois a enfermeira reuniu todo o corpo da enfermagem e a pediatra. Orei, muitas delas choraram, sentiram a presença de Deus. Na hora que eu ia saindo, ela disse: pastor, deixa eu falar uma coisa para o senhor. O senhor sabe que o senhor é o primeiro pastor que eu chamo aqui da cidade que vem? A maioria fala que está com pressa. Qual é a prioridade da nossa vida? Se não for vidas, não tem sentido templo, não tem sentido inaugurar templo, abrir congregação. Jesus nos mandou salvar vidas. Será que Jesus diria à mulher cananeia ou ao centurião que ele não podia atender se estava com pressa? Sim ou não? Jesus falaria isso para alguém? Não posso atender porque estou com pressa? Sim ou não? Então reflita nisso quando você for chamado e não perca as oportunidades. Aí já falei ontem com os adolescentes, pastor Ivaldo, vamos formar um grupo de teatro. Na hora Deus me deu a inspiração. Se chegar na escola com a Bíblia e a harpa, adolescente vai querer nos ouvir? Aí falei, vamos criar um grupo de teatro, entra, apresenta uma peça qualquer com conotação bíblica e depois entramos falando sobre os prejuízos da gravidez precoce, crianças perdendo a infância por causa do sexo precoce, e fechamos apontando a solução em Jesus, o que salva, transforma, liberta, e muitos adolescentes vão ser salvos. Liderança é aproveitar as oportunidades e tomar a iniciativa. Deus está olhando para o que você vai fazer, meu irmão, minha irmã. E a história não acabou. É por isso que o livro de Atos dos Apóstolos não tem epílogo, não tem saudação final. Ele continua em aberto. Parou no capítulo 28, já não sei mais em que capítulo está. Mas o último capítulo vai ser escrito por alguém. E o arrebatamento chegou e a igreja subiu com Jesus e foram para a glória. Termina agora às 9h30. Coloque-se de pé. Está chegando a hora de partir. Prepara-te, ó igreja, para subir. Vigia sempre firme em oração. É tempo de real consagração. Jesus em breve vem do céu, em glória, majestade e poder. Medita, ó igreja de Jesus, que dia glorioso há de ser.